gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E antes de chamar nosso convidado, eu gostaria de agradecer as inúmeras manifestações de carinho que eu tenho tido aí, andando pelas ruas da cidade, mesmo no automóvel, ou às vezes quando eu estou andando de ônibus, algumas pessoas aí falam a respeito do programa. Então, para não ser indelicado com ninguém, né, citar apenas um ou dois nomes de lembrança, porque não daria para lembrar o nome de todos, então eu faço um agradecimento geral para todos que estão aí dando aquela força para o programa. E hoje a gente vai receber um profissional de coaching, né? Meu amigo Moisés Fernandes, que vem a brilhantar aqui nosso programa. Muito obrigado, Moisés, mais uma vez a sua presença. Obrigado, por favor. Moisés, eu sei que você é um cara muito ocupado aí, está sempre atendendo as empresas, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, e as empresas precisam, né, do teu serviço, e eu acho fantástico o teu trabalho, você está de parabéns. E eu tenho acompanhado, né, a gente fica antenado em tudo o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes eu paro diante da televisão, eu assisto todo tipo de reportagem, vejo o que acontece no mundo inteiro, no nosso país, no estado, me interesso por tudo, porque eu acho que de tudo a gente tira um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de informação, que ajuda a gente a se desenvolver como pessoa, né? E uma das coisas que eu vi recentemente é sobre a questão do comércio varejista em relação ao atendimento, né? E eu passei por algumas experiências pessoais, eu acho que depois eu até vou falar para você, que eu sei que você vai ter um diagnóstico específico para isso. E a gente tem visto que muita gente tem reclamado do atendimento no comércio. Mesmo em shoppings, em lojas, na rua, no comércio, de uma maneira geral, as pessoas realmente acham que o atendimento é de baixa qualidade, né? Apesar dos esforços que os empresários fazem e tal. Como você tem visto isso? Se esse tipo de reclamação tem chegado até você, né? Qual é a tua visão sobre esse aspecto do atendimento no comércio varejista em particular? Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você, né, para falar de um assunto tão bacana que é essa coisa do atendimento, né? Quando a gente pensa no atendimento em geral, né, atendimento nada mais é do que uma competência, né? Ou seja, você precisa ter competência para estar fazendo, para estar atendendo bem. Na nossa região, a gente escuta muito falar realmente sobre a deficiência do atendimento, né? Mas, em geral, as pessoas têm dificuldade de contratar, né, pessoas para dar treinamentos, né? Há um tempo atrás, agora recentemente, eu fui contratado por um shopping para fazer, né, um trabalho com os vendedores, porque havia muita reclamação, os vendedores debruçados em cima do balcão, aquela coisa de hoje em dia, o celular, né? Os caras vivem no celular, então o cara entra no celular, você passa na porta da loja, você acaba nem entrando, né? Porque tá não vou atrapalhar, né? Está ocupado, eu não vou atrapalhar. Então, o atendimento é uma capacidade que a pessoa tem de servir. E se a pessoa não entender que naquele momento que ela está ali para servir, para prestar um bom atendimento, para entreter a pessoa que está entrando, porque normalmente quando a pessoa entra dentro de uma loja, ela entra porque ela tem o objetivo de comprar, né? De levar um produto, né? De ser, é uma espécie, a gente até brinca, uma espécie de uma sedução, né? Óbvio. De repente você se faz até um pouco de difícil ali, mas se a outra pessoa não fizer nada, ou seja, se ela permitir que aquele atendimento não seja o adequado, aí não se concretiza a venda. E a gente tem, desde dos exemplos bons de atendimento aqui, por exemplo, lugares onde a gente já trabalhou, onde a gente já desenvolveu um trabalho, que você tem um atendimento fantástico, até locais onde você tem um problema sério de atendimento. E isso tudo você consegue ensinar, você consegue passar para a pessoa a necessidade de ela se comprometer naquele tempo que ela está ali com o cliente. Então, assim, não dá para estar com o celular na mão, não dá para estar debruçado em cima do balcão, tem gente que fica lá debruçado em cima do balcão, não dá para o cliente entrar, você não se apresentar, não se aproximar, não conversar com ele, não se posicionar, falar seu nome. Então, assim, ficar de braço cruzado, muita gente fica de braço cruzado. Então, assim, você precisa entender que você está ali para gerar um resultado específico. E isso tem como ser feito. Eu sempre cito o exemplo de uma loja de café que eu vou, não gosto de ficar citando o nome, porque senão, né, de repente, vão dizer, pô, está falando de uma, não está falando de outra. Mas tem uma loja de café que eu vou, que eu sou extremamente bem atendido,
né? E as pessoas pedem um café, ó, tira o café do Moisés, já sabe como é meu café, o que eu gosto, se eu tomo adoçante, se eu tomo açúcar. Então, quando você acaba sendo bem atendido, o que você faz? Você retorna, né, no local. E se você não é bem atendido, o que acontece? Você acaba procurando um outro lugar, né? Você acaba indo para um outro lugar e depois a pessoa reclama, por que será que não está tendo o mesmo movimento? Ou as pessoas reclamam do movimento e não necessariamente é o movimento. Às vezes é só uma mudança de movimento. Você deixa de ir num lugar onde você não é bem atendido, né, e passa a ir num outro local onde você tem um pronto atendimento. Né, esses dias, recentemente, a gente toma muito café, né? A gente mesmo às vezes toma um cafezinho, sim, né? Claro. E você para num lugar, fica 10 minutos sentado numa mesa e a pessoa não sai de dentro do espaço para te atender, o que você faz? Você levanta e vai embora, né? Claro. Você não reclama, você vai em outro lugar. Então, isso é uma cafeteria extremamente conhecida aqui em Santos. Uhum. Então, assim, se você não tem essa capacidade de atender, né, de servir, se as pessoas não entendem o seu papel, você acaba perdendo necessariamente clientes por conta dessa não competência, ou dessa competência não aplicada. Entendi. Dentro da tua empresa. Até por experiência própria, Moisés, a gente vê, em algumas lojas, você entra, o vendedor está com a cara amarrada, né? Parece que ele está com raiva de estar ali e não está com vontade de te atender. Por outro lado, em alguns estabelecimentos comerciais, você entra, o vendedor ele fica atrás de você o tempo todo, né? De uma forma ostensiva, não deixa você à vontade. Então são duas situações opostas, mas que de uma certa forma ou inibe a compra, né? Atrapalha você de poder visualizar os produtos, né? Ou por um produto, ou por sedução, né? da vitrine, ou por necessidade, né? Esses dois fatores. E você acaba até indo embora, porque o vendedor está tão em cima de você que incomoda, aí você vai embora. E o outro caso, o vendedor não te dá a atenção necessária, parece que você está fazendo um favor para ele em estar ali, para comprar algo, né, para a sua necessidade, e você da mesma forma vai embora, vai para outra loja. Então são duas situações que eu queria que você... Isso realmente você tem detectado nesse trabalho que você faz? Sim. Esse último que você fez recentemente? A gente vê muito essa ineficiência, né? Ou seja, a pessoa não sabe como se comportar, né? Ou ela gruda em você, e aí isso te deixa constrangido, sem jeito, e você acaba indo embora, ou ela faz de conta que você não existe, né? E existe um mecanismo para você fazer isso. Então você pode se aproximar da pessoa, você se apresenta, pode até cumprimentar a pessoa, se você vê a abertura para estar fazendo isso, pode dar um sorriso, ó, meu nome é Moisés, né, estou aqui para te atender bem, se você precisar de mim, eu estou aqui, é só me procurar. Tá? Aí se retira. Se retira, você fica a alguns metros da pessoa, você dá boas-vindas a ela, né, deixa ela dentro da loja, né, e naturalmente a pessoa passa a te procurar, e ela começa, ó, eu queria ver esse aqui, eu queria dar uma olhada nessa... E aí a pessoa passando a te procurar, aí é o momento que você pode estar com ela, e aí Sim. você vai conduzir a venda, e muitas vezes você vai vender muito além daquilo que a pessoa está procurando. Porque quando você só vende, né, aquilo que a pessoa veio procurar, então de repente a pessoa olhou e falou, eu quero esse vaso aqui, eu quero essa camisa, eu quero... Então você não é um vendedor, né, você é um tirador de pedido. Né? Agora, quando a pessoa vem e pede aquela camisa, e aí você finaliza a venda da camisa, e aí você traz uma gravata, olha, então essa gravata aqui combina com essa camisa, tem meia, né? Você está procurando calça, você tem alguma... E aí você começa a oferecer outras coisas e muitas vezes, dependendo da forma como você atende a pessoa, da simpatia, a maneira como você se comporta, faz com que a pessoa, né, ou seja, leve muitos outros produtos. Tem empresas que até bonificam, né, pela venda a quantidade de peças que você vende. Aí já seria um estímulo interessante. Um estímulo para fazer com que a pessoa venda mais peças, né? A quantidade de peças que você vende por dia, que você vende por mês, né? Porque normalmente aquele que vende uma peça, duas peças, está vendendo, na verdade, aquilo que a pessoa veio buscar. Exatamente. Né? Agora, aquele que vende mais peças, Agora, quando que você pode se aproximar da pessoa? Né? A partir do momento que a pessoa olha para você, depois que você fez aquela primeira apresentação, né? Você dá boas-vindas para a pessoa, dá um sorriso, cumprimenta ela, né? E diz, meu nome é Moisés, eu estou aqui para te atender bem, se você precisar de mim, sinta-se à vontade. Né? No momento seguinte, não dá mais que 1, 2 minutos, a pessoa te procura, ela aponta algum produto, ela aponta alguma coisa, e aí é a hora que você traz a pessoa, que você leva a pessoa para conhecer o produto, para tocar o produto, e aí é quando você começa a entender as características do cliente, né? Se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele tem necessidade de pegar o produto, então é um cara sinestésico, se ele é
é um cara que fica mais observando, ou se ele é um cara auditivo, então ele quer conhecer as características do produto. E todo bom vendedor tem essa capacidade, né? Ou seja, quando ele não tem, a gente consegue ensinar. Mas, em geral, um bom vendedor tem essa capacidade de... Quando o cliente está entrando, ele já sabe o que o cliente quer, ele já sabe como, ele já faz uma avaliação breve, é rápida e é meio que até instintivo, né? É como se fosse um insight que ele tem a respeito da pessoa e ele começa a atender. Então, isso é muito bom, né, quando você é atendido dessa forma, do que quando você chega, como você falou, numa loja e de repente a pessoa nem olha para você, faz de conta que você não existiu. Então você entra, olha tudo e vai embora. Ou quando a pessoa entra dentro da loja e aquele cara fica grudado nela o tempo todo, não fala nada, de braço cruzado, também não é algo agradável, porque você acaba não se sentindo bem. Então essa é uma das maneiras de você, se a gente tivesse que dar uma fórmula, né, é uma maneira de você atender bem, isso vai fazer com que a pessoa se sinta à vontade, né, e te procure. Existem outras maneiras, né, de você fazer isso, mas essa é uma maneira assim mais tranquila. Eu imaginei, quando eu me deparei com essa situação, e não foi uma nem duas vezes, foram várias na verdade, né, que a gente acaba acessando a memória e verificando que realmente aconteceu muitas vezes, na verdade. Eu fiquei imaginando assim, ou a pessoa tem um problema pessoal, né, que acaba levando para o trabalho e não consegue separar o pessoal do profissional, né, porque problemas emocionais, por exemplo, são tão fortes que às vezes não consegue ser, se não tiver a técnica, o conhecimento, o ensinamento necessário, ela não consegue separar. E por outro lado, o patrão, de uma certa forma, não investiu ou não se atentou, ou quando foi buscar esse profissional, não buscou aquele profissional adequado, né? Ou não levou o seu profissional para um treinamento para que ele pudesse atender à necessidade da venda da empresa, né? A dele, da empresa e do funcionário também, que tem que ganhar o seu pão de cada dia. Então é uma cadeia, né? Mas acho que tem os dois lados que pode ser que ocorra para que esse fato possa acontecer no dia a dia. Não sei se você teria detectado esses dois fatos ou eles são em conjunto. Como é que você vê essa questão? Então, quando a gente pensa nessa questão da dificuldade que a pessoa tem e da não contratação, né, de um profissional, de uma equipe, né, para desenvolver algumas coisas, isso acontece muito, assim, porque assim, as pessoas acabam tendo seus problemas pessoais, né, e muitas vezes elas não conseguem separar isso do dia a dia ali dentro da empresa. E eu brinco até, quando você faz isso, você acaba criando mais um problema, né, porque você já chega de casa ou chega de algum lugar com um problema e você vai ter um novo problema, que é a não venda. Exatamente. E essa não venda vai ter um reflexo no final do mês, né, porque você não vai ter o comissionamento, não vai ganhar. Então, assim, o importante é que você separe essa questão. Não existe essa ideia, né, que nem a gente falava, que nem os antigos falavam, separa, né, fecha aqui não tem como você separar. Isso é uma coisa só. Mas grande parte dos problemas que você tem, eles podem ser solucionados se você tiver um faturamento um pouco melhor do que você teve. É verdade. Então, partindo desse princípio, assim, se você já não tiver problema dentro da empresa, fazendo o teu trabalho da maneira correta e gerando um resultado, você já tem um problema a menos. Então, ou seja, pensar dessa maneira e agir, né, ou seja, quando você entra dentro da empresa, quando você chegar ali, o teu objetivo tem que ser um só, tem que ser vender. Então, você vai procurar ferramentas, vai procurar formas, mecanismos para chegar no resultado que você espera. Né, quando a gente fala muita gente fala em crise, né, fala em uma série de situações que estão aí, a gente percebe que as coisas não estão como estavam algum tempo atrás, mas é uma grande oportunidade para você criar mecanismos, ferramentas, diferenciais para atendimento. Então, enquanto você tem empresas que estão retraindo, né, o investimento, você tem empresas que estão estimulando o investimento. E essas empresas, em geral, são as empresas que estão vencendo. A gente tem uma grande montadora hoje no país que está com dificuldade financeira, não vende carro, não vende carro, não vende carro, não vende carro e não vende carro, e os caras estão estimulando e não vende carro, e baixa valor e não vende carro. E, em compensação, você tem uma outra grande montadora que está com fila de espera para um determinado veículo. Entendi. Por quê? Porque houve um investimento, né, ou seja, de uma mudança do padrão do carro. Mudança de paradigma, né? Isso, exatamente. Mas eu vou pedir só um minutinho para você, Moisés. A gente vai agora fazer um break. Um minutinho só e a gente já volta já.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, Moisés, continuando com aquele assunto que é interessante sobre a questão da qualidade do atendimento, antes da gente continuar, a gente vai agora passar um quadro que você já conhece, chamado Os Olhos do Dono, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está levando, né? Porque os olhos do dono podem mudar completamente a condução e o desenvolvimento da sua empresa. Com certeza. Então eu vou chamar a Fabiola Fiorentino para mostrar o quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos de volta com o quadro Os Olhos do Dono. É um quadro da Realidade Tributária, o órgão oficial do Sindifesp, que é um ponto de apoio para as empresas do estado de São Paulo. A gente está aqui hoje com o consultor da Realidade Tributária, o Vanderlei Santana. Vanderlei, hoje eu gostaria de te perguntar o seguinte: por que algumas empresas apresentam dificuldades para manter a eficiência operacional? Processos são conduzidos por pessoas. O que nós vemos hoje no Brasil é uma carência muito grande de profissionais. Nós encontramos excelentes técnicos liderando equipes por conta de que um dia ele ganhou um ajudante, daqui a pouco ele ganhou uma equipe, mas ele não tem o preparo, ele não foi desenvolvido para coordenar e liderar equipes. E certamente esse é o principal fator observado que faz com que as empresas perdam performance, não alcance a eficiência esperada. Seria eliminar despesas, eliminar desperdícios? Certamente, manter a sua empresa enxuta, esse é o grande segredo. Tá certo, Vanderlei. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O quadro Os Olhos do Dono volta na semana que vem. Agradecemos a sua atenção e acesse o nosso site, osolhosdodono.com.br. Lá você encontra outras dicas de consultores da Realidade Tributária e também dos nossos serviços que a gente oferece para todas as empresas do estado de São Paulo. Muito obrigada e até mais. Então, Moisés, eu acho que o quadro Os Olhos do Dono, o seu trabalho profissional, são todos eles focados para as empresas da nossa região, né? Que é para poder trazer benefícios, ferramentas, para que a gente não tenha aí uma série de problemas como esse que a gente está abordando do atendimento, né? Que é, do meu ponto de vista, acredito que do seu, um grande problema, né? Sim, com certeza. Então, até eu estava comentando com você, enquanto passava o quadro Os Olhos do Dono, sobre a questão dos shoppings, né? A gente entra numa loja do shopping, é bem atendido. Você entra numa loja ao lado, é mal atendido. Então, seria muito interessante, eu acho que você já teve essa experiência, de que a direção do shopping, mas não de um shopping, de todos os shoppings, né? Essas direções, fizessem um trabalho
com os funcionários das lojas, né? Lógico, com autorização, com os donos de cada loja e tal, para que o atendimento do shopping fosse uniforme, né? Um atendimento de excelência, de qualidade, até porque, Moisés, você vai concordar comigo, a gente está numa cidade com ampla possibilidade, né, do turismo, que é muito pouco explorado ainda na nossa cidade, mas é também uma cidade turística, né? Também é uma estância balneária, enfim, a gente recebe gente do mundo todo aqui. Então tinha que ter um padrão de atendimento de excelência, e a gente ainda não chegou nesse patamar, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, se você já sentiu essa situação, né, como você já me falou, e como é que isso aconteceu? Então a gente fez um trabalho, né, recentemente num shopping aqui da cidade, a gente fez palestras, ou seja, relacionadas à venda, liderança, uma série de aspectos que a gente trabalha para fazer com que a pessoa tenha uma melhor performance, né, ou seja, essa coisa do olho do dono, né, porque pode ser através do olho do dono, então o próprio dono ali presente, dando treinamento, estimulando, criando meta, buscando resultado, premiando quando você alcança a meta, então isso é uma forma de você estimular, ou através da contratação de uma empresa, uma consultoria, uma empresa especializada nisso, porque o que a gente vai lá fazer? Exatamente isso, ou seja, criar a condição de ter um atendimento melhor. Como? Estimulando, né? Dando treinamento para essas pessoas, criando metas, estimulando quando você alcança a meta, você ter um resultado, uma participação em cima daquele resultado que foi conquistado. Dentro desse espaço, nesse shopping específico, a gente teve um retorno muito bacana, né, por conta desse trabalho que foi feito, justamente por quê? Porque você começou a criar um movimento, as pessoas passaram a entender a importância de estar fazendo um trabalho dessa natureza, né, e passaram a agir de uma forma diferente, né. Outro dia eu estava conversando com um empresário amigo meu, ele falou, pô, mas me ofereceram uma loja em tal lugar, mas eu não sei, eu acho que eu não vou para lá porque aquele shopping é super parado, porque a coisa ali não está fluindo, e não necessariamente tem a ver com o shopping, né, tem a ver com o atendimento que é dado por aquelas lojas específicas que fecharam naquele shopping. Porque eu tenho lojas naquele mesmo shopping que ele me falou que funcionam e funcionam muito bem, vendem muito bem, mas por quê? Porque tem um estímulo constante, ou seja, constantemente está dando treinamento, está levando os funcionários para conhecer produto, ou seja, está estimulando, cria-se meta, ou seja, busca resultado, premia quando você alcança aquele resultado, e aí o resultado vem, ou seja, porque não tem segredo. Se você estimula as pessoas a alcançar resultado, a criar, a buscar mecanismos, a fazer eventos, ou seja, a criar situações diferentes dentro da loja, o resultado vem. Não tem muito segredo, assim, o importante é você fazer. Agora, o que não dá para imaginar é que você vai abrir uma loja, vai colocar o letreiro lá luminoso, bonito, vai colocar os produtos, vai abrir ela às 10 horas da manhã e imaginar que a cidade inteira vai vir até a tua loja comprar. Isso não vai acontecer, né? Ou, de repente, ela vem até a tua loja comprar, e aí ela entra dentro da tua loja e é mal atendida, e aí ela não volta. E aí você começa a perceber que, de repente, você já não está tendo o mesmo resultado que você tinha o ano passado, o ano retrasado, e muitas vezes não tem nada a ver com a economia, porque você tem lojas aqui na região, que a gente trabalha com elas, que vendem, todo mês estão vendendo mais, alcançam resultados melhores. Mas por quê? Porque existe um estímulo para esses funcionários, para essas pessoas. E, em geral, as pessoas não gostam muito, porque ninguém gosta da mudança, né? As pessoas não gostam daquela, pô, entrou o cara aqui, o cara fala a mesma coisa, reclama, briga, cria a meta, faz. Então, assim, as pessoas não gostam tanto, né? Ou seja, porque elas saem da sua zona de conforto. Mas é fundamental você ter um trabalho dessa natureza para alcançar os resultados que você pretende. Moisés, o patrão, né? Ele também não fica numa zona de conforto? Ele também não acha que investir no funcionário é custo, sim, em vez de benefício? Né? Porque eu pergunto isso, e você já vai responder, porque nós precisamos dar um salto de qualidade na cidade, né? A gente precisa, por exemplo, que o patrão entenda que é necessário o funcionário, principalmente das lojas, dos shoppings, os taxistas, enfim, as pessoas que lidam com o público, precisa saber o espanhol básico, o inglês básico, que é para atender os turistas internacionais que vêm na nossa cidade. Então a gente precisa desse salto de qualidade. E o patrão, eu acho que também fica na zona de conforto, viu, Moisés? Ele acha que investir no funcionário, ele está gastando dinheiro, não sabe se vai ter retorno. Ele tem ainda uma visão um pouco, não digo todos, evidentemente, mas isso também acho que tinha que ser feito um coaching, por exemplo, com os empresários, né? Para que eles tenham uma visão mais ampliada daquilo que eles podem obter como lucro, tá? E um benefício social, né? Porque todo o dinheiro que entra para a cidade é um benefício da sociedade, né?
Então essa visão mais ampla do empresário, eu acho que tem que ser desenvolvida também, né? Tem alguns empresários que falam isso, né? Eles entram com essa questão, pô, mas eu invisto no funcionário, e aí eu invisto um dinheiro, a gente faz treinamento, a gente propõe, né? Tem empresas que pagam faculdade, ou pagam metade da faculdade, pagam cursos de inglês e outros cursos, e depois esse cara vai embora, né? Ele fala, pô, e aí eu perco todo o meu investimento, né? Eu perco todo o capital investido. E aí eu não vou dizer que não é uma verdade, né? Assim, não é uma verdade absoluta. Mas não é pior você ficar com aquele cara que é uma verdadeira porcaria dentro da tua loja e não produz, não gera resultado, não faz nada. Ou seja, não faz com que a tua loja desenvolva do que você investir num cara, ter o retorno dele no momento em que ele está com você, porque ele vai ficar lá um ano, 2 anos, 3 anos, gerando um super resultado para você, e quando ele for embora, porque pode acontecer que esse cara vai embora num determinado momento, porque um cara que está constantemente se atualizando, buscando, ele vai querer aumentar, ele vai querer crescer, ele vai querer... Mas enquanto ele estiver com você, você gera um resultado. E mais que isso, quando você percebe que você tem um talento dentro das empresas, e tem algumas empresas maiores que trabalham com isso, você cola uma pessoa junto com aquela outra pessoa para ela absorver aquele conhecimento. Então você consegue reter o conhecimento daquela pessoa dentro da empresa. Então, assim, não necessariamente você perde aquele talento. Sim, né? claro. Quando você tem uma multinacional, que você pega um cara talentoso, por exemplo, pega um CEO, cara fera, né? Um cara top, que você já sabe que ele não vai ficar ali muito tempo. O que você faz? Você junta 2, 3 pessoas, cola naquele cara, porque você consegue, em algum grau, reter aquele talento. Isso dá para ser feito em algum grau, lógico, não dessa mesma maneira dentro de uma loja, com pessoas observando como ele faz, o que é feito, de que maneira ele gera o resultado. Então, ou seja, não necessariamente você perde esse capital, que as pessoas reclamam, né? Então eu invisto e depois o cara vai embora, mas é melhor você investir, ter o retorno dele enquanto ele está com você, do que você permanecer com aquele cara que não gera resultado nenhum. Tem que investir para ganhar, né, Moisés? Exatamente. Sempre. Mas esse assunto é maravilhoso, a gente vai ter outras oportunidades. Eu agradeço muito a tua presença. Infelizmente, chegamos ao final do programa. E também mandar um grande abraço aí para todos os telespectadores da TV Com, que têm acompanhado e que têm aí manifestado sua alegria e prazer em ver o programa Cidadania e Meio Ambiente. Um grande abraço para todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda.